Graça e paz sobre a tua vida. Olharmos para aqueles que são expressão de Cristo. Isso que nós precisamos. Mas se nos falta o exemplo, tem problema nenhum. Na própria Bíblia nós temos vários exemplos de atitude de pessoas que ofertaram as suas vidas. O que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos amadurecer para revelarmos Cristo, para sermos modelo, para sermos uma oferta em favor dos outros, uma expressão de compaixão, da compaixão de Deus, para alcançar aquele que não compreende, para alcançar aquele que é imaturo, transformar-lhe o entendimento e conduzi-lo ao conhecimento de Deus. Precisamos olhar o exemplo dos outros, mas também entendemos que temos que ser exemplo e não basear a nossa vida, porque não encontramos ninguém para ser exemplo, deixar de ser exemplo neste mundo. Pois a Bíblia tem isto, ela fala disso, fala de pessoas que são exemplo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 17 ao 20, fala assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Será que precisamos comentar mais? Será que precisamos refletir? Temos a vida de Paulo e temos outros que acompanharam Paulo, que são verdadeiros imitadores de Cristo, que fizeram das suas vidas uma oferta em favor do reino, em favor de expressar Deus neste mundo. É isso que nós temos que entender. Da mesma maneira que temos os bons exemplos, temos os maus exemplos. Isso no seio da igreja, sim, no meio da família de Deus. Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos. Então, na nossa convivência, no nosso dia a dia, no nosso andar, nas coisas que fazemos, vão ter pessoas que expressam o reino e pessoas que não expressam o reino, que não conhecem a Deus, não compreendem, vivem para si mesmos na busca do interesse pessoal. Como Paulo fala, o Deus deles é o próprio ventre, ou seja, são pessoas egoístas, voltadas para si mesmo. Usam das pessoas para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos e seus desejos. Mas nós precisamos viver como? De que maneira? Como Paulo, ofertando a nossa vida para a expressão do Evangelho, para a revelação de Cristo, rejeitando as paixões deste mundo, buscando de todo o coração o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, para revelarmos o Pai no mundo. A igreja é para isso. A nossa família, a família de Deus, a Sião, Monte Santo, a nação santa, o povo de propriedade de Deus, serve para quê? Para revelar as virtudes de Deus. E como nós revelamos? Pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós ofertamos, pelas atitudes, ações e reações que tomamos diante das situações. Nós precisamos entender que somos chamados para revelar o Pai, para manifestar sua glória e sua vida. Não temos outra maneira de viver. Não temos outro jeito de viver que não seja expressando Deus neste mundo. Por isso precisamos ser exemplo para as pessoas, modelo para as pessoas. Precisamos colocar o nosso coração não só em conhecer, desejar conhecer Cristo, mas compreender que temos que revelá-lo às pessoas. Revelar da sua vontade, revelar da sua graça, da sua misericórdia, manifestar as suas virtudes neste mundo.
em todos os nossos relacionamentos, com pessoas que conhecem e com pessoas que não conhecem a Deus. Não importa. Somos filhos de Deus como Cristo, enviados por Ele, como o Pai o havia enviado, para revelar o reino de Deus neste mundo. Nós precisamos compreender isso. Não sei se você compreende, consegue entender isso, que esse é o verdadeiro culto, essa é a verdadeira adoração, esse é o verdadeiro louvor que damos ao Pai. Quando, como seus filhos, vivemos neste mundo revelando o reino. Quando entendemos que, sendo seres espirituais como Cristo, nós nos empenhamos e nos esforçamos para sermos humanos neste mundo, agindo segundo as virtudes de Deus, segundo a graça de Deus e a misericórdia de Deus para as pessoas, revelando o reino, manifestando a vontade e o querer do Pai neste mundo. Que a gente possa entender isso, que a gente possa fazer da nossa vida o verdadeiro sacrifício, como Cristo, a expressão do verdadeiro amor de Deus pelas pessoas, rejeitando tudo que faz parte deste mundo, do pensamento deste mundo, para sermos exemplo e modelo para que outros possam não só aprender, imitar, mas entender que precisam fazer o mesmo com relação a outras pessoas. Que a gente possa compreender isso, crescer na graça, no conhecimento de Deus, no amor de Deus e revelá-lo ao mundo, sendo modelo e exemplo para outros, para que possam crescer e conhecer o Pai na plenitude da sua vontade. Que a gente oferte as nossas vidas como um ato de compaixão e de amor e de sacrifício pelas pessoas, por causa do Pai, por causa da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.